Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto de hoje, ótica, refração. Vamos continuar falando de prismas e para isso vou resolver esse exercício do Mackenzie. O enunciado dessa questão trata do seguinte: é dado um prisma de vidro de ângulo refringente A e índice de refração raiz de 2 no ar. Um raio de luz incide normalmente sobre uma face, atravessa o prisma, incide sobre a outra face e emerge rasante. Dados: incidência normal I igual a 0 grau, emergência rasante I2 igual a 90 graus, quanto mede o ângulo refringente do prisma? Bom, queridos, para resolver esse exercício a gente vai ter que relembrar alguns conceitos que foram tratados lá atrás com relação à refração e mais precisamente até às vezes a reflexão. O que é a incidência normal? Incidência normal é o resumo ou é a abreviatura de incidência sobre a reta normal. Por exemplo, vamos imaginar que o raio de luz incidiu neste ponto aqui. O que a gente já tratou em outras aulas? Toda vez que você tem um ponto de incidência, a primeira providência que você deve tomar é traçar a reta normal. Então você vem aqui e traça, passando por esse ponto, uma reta que forma com essa superfície um ângulo de 90 graus. Essa é a reta normal. Vai ser o que nós chamaremos de reta normal, a primeira face do prisma, cujo ângulo de abertura, também conhecido como ângulo de refringência, também foi dado. Se eu for estudar a luz incidindo e emergindo nessas duas faces, o ângulo de abertura aqui é chamado de A. E foi exatamente isso que o examinador do Mackenzie colocou. Não é? Ele quer que você determine os elementos aqui que são solicitados no prisma, mas ele não deu o ângulo de abertura, ele pediu para você chamá-lo de A. Muito bem. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer incidir sobre a face um raio de luz, de maneira que a incidência seja normal. O que é a incidência normal? É a incidência em cima da reta normal. Então ele vai incidir sobre a normal. De maneira que ao incidir sobre a normal vai desaparecer. Né? Aquela linha tracejada que a gente faz de forma a nos auxiliar a medir o ângulo de incidência, quando a incidência é normal, o próprio raio de luz acaba se confundindo com a normal e forma com a superfície um ângulo de 90 graus. Mas uma vez que ele está em cima da normal, a gente já discutiu isso em outros momentos, isso significa dizer que o ângulo de incidência na primeira face é 0 grau. Você precisa, aos poucos, e fazendo com que isso lhe seja tão natural quanto pensar que a aceleração gravitacional, quando nada é dito, você considera sem nenhuma casa decimal, aproximadamente igual a 10 metros por segundo a cada segundo, ou o calor específico da água sensível, igual no estado líquido, claro, a 1 caloria por grau Celsius. Estas considerações que eu coloquei aqui para lhe ajudar, elas devem lhe parecer cada vez mais naturais. O que é incidência normal? Ângulo de incidência 0 grau. Acontece que se o ângulo de incidência é 0 grau, haverá refração, mas não haverá desvio. Então, a luz, ao atravessar a superfície do prisma, continuará na mesma trajetória original, na mesma direção original que vinha. Você só tem desvio quando a incidência é oblíqua. Ou seja, quando entre o raio incidente e a normal, existe um ângulo diferente de 0. Não é o caso aqui, o ângulo de incidência é 0. E se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de refração também será 0 na primeira face. Lembrando que a gente faz esses tratados por conta de seu prisma. O que é do lado de fora a gente chama de I, o que é do lado de dentro a gente chama de R, para facilitar a memorização das fórmulas. Muito bem, agora que você já entendeu que a luz atravessou a primeira face, sofrendo refração,
mas não sofrendo desvio, o que vai acontecer na segunda face? Segundo o examinador do Mackenzie, na segunda face, a emergência será rasante. O que é a emergência rasante? Quando um avião dá uma rasante, a gente já discutiu isso outras vezes, ele vem rente ao solo. Então a emergência rasante quer dizer que a luz vai emergir rente à segunda face do prisma, ou seja, ela vai atropelar aqui essa linha que representa para nós a segunda face do prisma. Então ela vai emergir desta forma como foi traçada aqui. Mas uma vez que ela emergiu, isso significa dizer que houve uma incidência e em seguida houve uma emergência. Portanto, existe aqui o ponto que a gente gosta de chamar de ponto de incidência. O que você tem que fazer obrigatoriamente? Pelo ponto de incidência, sempre você é obrigado a traçar a reta normal. Só que agora eu vou chamar de N2, é a reta normal, a segunda face do prisma. Como é que eu vou medir o ângulo de incidência? Bom, se a luz estiver em cima da normal, como aqui, o ângulo de incidência é zero. Não é o caso aqui. O raio incidente não está em cima da normal. Então, entre o raio incidente e a normal, existe uma abertura aqui que a gente chama de R2 e cujo valor eu desconheço. E quanto vai valer o raio de o ângulo de refração associado ao ângulo de abertura entre o raio emergente e a normal? Bom, se é verdade que a emergência é rasante, o ângulo de refração é 90 graus. Por quê? Porque para ser rasante teve que passar exatamente rente à superfície. E a normal é perpendicular ao perfil da superfície. Portanto, entre elas existe um ângulo de 90 graus. O que nós vamos conseguir com isso? Nós vamos conseguir calcular uma das coisas que é necessária para chegar onde ele pediu. Lembra? Ele quer o ângulo de abertura. De acordo com o que nós vimos nas deduções da análise dos prismas, o ângulo de abertura é a soma dos de dentro. Então ele é R1 mais R2. Você já conhece o R1, mas você não conhece o R2. Então você vai ter que calculá-lo usando a lei de Snell. Ou seja, não sei não sei. Olha o que é que eu fiz aqui. Eu fiz as associações entre a incidência, que se dá no vidro, que é o material que constitui o prisma, e a emergência, que se dá no ar. Então, no vidro, seno de R2, índice de refração do vidro. No ar, seno de I2, que é 90 graus, índice de refração do ar. E agora é só substituir. Ele nos garantiu que o índice de refração do vidro é raiz quadrada de 2. Foi dado no exercício. O seno de R2 eu não sei quanto vale, porque eu desconheço o valor de R2. O índice de refração do ar, quando nada é dito, a gente usa 1. Né? Na verdade, como é uma questão que caiu na prova do Mackenzie, muito provavelmente na capa da prova, nas instruções, estava escrito lá: se necessário, utilize índice de refração do ar igual a 1. E aí ele acabou não colocando no enunciado do exercício. Você não é obrigado a saber que o índice de refração do ar é igual a 1, embora você acabe de tanto usar memorizando. Tudo bem. Seno de 90 graus? Bom, seno de 90 graus também é 1. Então o que nós teremos aqui? A raiz de 2 vai para o segundo membro dividindo, e nós teremos o seno de R2 igual a 1 vezes 1, que é 1, dividido por raiz de 2. Eu preciso então racionalizar essa fração. Para isso eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. O resultado vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí você tem que se perguntar qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2.
Se você respondeu que esse ângulo é o ângulo de 45 graus, deixa eu só apagar essa bobagem que eu escrevi aqui, né? Eu falei raiz de 2 sobre 2 e escrevi aqui mais uma raiz. Se você respondeu que esse ângulo é o ângulo de 45 graus, você acertou na mosca. Só que esta ainda não é a resposta do nosso exercício. A pergunta que ele faz é: quanto vale o ângulo de abertura? O que nós aprendemos? Que o ângulo de abertura é a soma dos de dentro. Quem são os de dentro? R1 mais R2. Ok? Os de fora são I1 e I2. Né? Aqui a gente teve I2 igual a 90 graus, conforme eu discuti quando eu pedi para vocês guardarem isso aqui com muito carinho. Então, o que nós temos aqui? O ângulo de abertura será dado por 0 mais 45 graus. Portanto, a resposta do exercício é: o ângulo de abertura corresponde a 45 graus. Ok? Então, isso responde a essa questão do Mackenzie. Se você gostou do conteúdo, vai lá, dá um joinha. E se não quer perder o próximo exercício, a próxima aula, inscreva-se no canal. Até breve.